concordo. Eu acho que fundamento é básico, né? Assim, quando eu comecei a entender, eu falei assim, cara, todo mundo chegava pra mim e falava, eu quero IA, isso é uma realidade. Eu quero IA sem saber o que que era. E eu cheguei e pensei, tá, beleza, mas o que que é IA? Então, eu queria entender como é que funcionava essa caixa preta. Só que é uma coisa que você tem muito pouco material ainda. Então, para conseguir entender isso, você tinha que pegar papers do Google. Então, entender como é que funciona dentro de um decoder, como é que uma attention funciona, como é que um feed forward funciona. E bem na raiz, eu gosto muito disso, eu gosto de entender muito esse processo. Então, isso me ajudou muito de conhecer o fundamento por trás dos panos ali, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. E dentro do trabalho ao todo, eu acho que você tem várias coisas que você precisa desenvolver, não somente o técnico. E uma coisa que eu vejo muito em pessoal de equipe ou em outros projetos que eu trabalhei, é que o pessoal acha que o técnico é o importante. Então eu tenho que ser o cara do Spark, eu tenho que ser o cara do Databricks. E, cara, hoje em dia o mercado não pede isso. Você vai cair numa empresa, o cara vai ter Databricks, o cara vai ter Snowflake, o cara vai ter. Você vai ter que resolver o problema do seu cliente. Cara, não interessa qual é o vendor que está sendo que você é bom, entendeu? E isso numa esteira, porque onde você começa tecnicamente, você termina em comunicação. Então, eu acho que é o mais crucial, é você saber tanto se vender, como vender o produto e como explicar o que você está fazendo. E sem fundamento você não consegue fazer isso. Sim. E o conceito ele é tão importante, né, que eu comecei minha carreira, eu vim eu vim de marketing e tal, comecei a trabalhar com dados, engenheiro de dados. Aí veio o Databricks, tudo muito bonitinho, né? E aí conheci o Luan e tal, aquele negócio todo, fundamentos e tal. Eu, cara, tenho que dar atenção para isso. Aprendi fundamentos. Eu troquei de empresa, né? Eu trabalho hoje num dos maiores bancos do Brasil. E, assim, lá não se utiliza o Databricks. Lá o Spark é na mão, DB2. Então você tem que saber o fundamentalzão ali para e os problemas ficam mais complexos, né? Uhum. Porque Databricks abstrai muita coisa. Então, o fundamento ali no dia a dia facilita muito, né? E, cara, partindo assim pro dia a dia, né? A parte realmente da prática ali do teu trabalho. Me dá um exemplo assim de problema que você resolve no seu dia a dia. O que, que é ali um 100% de AI Data Engineer? Sem ser é, Data Engineer puro, nem Machine Learning Engineer. Assim, a questão mesmo de AI Data Engineer. Qual que é o problema que você resolve? Tá. Ó, na verdade, o maior problema que eu resolvo hoje é gerenciar a expectativa. Ele é mais soft skill do que técnico, tá? Porque é o seguinte, cara, você entra para conversar com um diretor sobre um produto que ele simplesmente quer IA e ele não faz ideia. Eu quero IA, entendeu? Então, ele chega e fala, cara, eu quero um agente que aprenda à medida que o usuário vai usando e não sei o quê, e vai longe na cabeça dele, porque ele ouve esse monte de buzzwords e quer botar isso para funcionar, porque isso é vendável. Sim. Isso acontece muito. Então, você saber gerenciar essa expectativa, ela é muito importante, mas você tem que saber embasar isso. Porque se você não souber o que você está falando, você acaba se queimando. Então, já aconteceu algumas vezes de eu capengar e realmente levar uma por conta disso. Então, eu acho que você tem que ser muito embasado nisso. Então, hoje no meu dia a dia, o que eu aplico muito são soluções técnicas voltadas para IA. Então, o que o agente precisa para ele performar da melhor forma, tá? Então, RAG, MCP, base de conhecimento, tudo isso você tem que ter um conhecimento muito bom dessas técnicas. E sempre está muito antenado com o que os modelos eles estão oferecendo, porque uma coisa assim, há um tempo atrás eu pensava, o que que é um produto de IA? Cara, é um agente, é um chatbot, tipo ChatGPT, que você entra e digita alguma coisa e ele vai te dar uma solução. Na vida real, pelo menos nos projetos que eu tenho trabalhado, isso é muito diferente. Tá? Tem um espaço absurdamente entre, eu fiz um prompt que me dá o que eu quero, e botar um sistema de IA no ar. É muito Coisas diferente. diferentes. Cara, você tem que saber uma stack tecnológica absurda. Você tem que entender de Kubernetes, você tem que entender de container, você tem que entender de API, você tem que entender de comunicação de servidores, você tem que entender de cloud, você tem que entender. Cara, é absurdo tanto de coisa que você tem que saber, além do que você já precisa saber de IA. E as plataformas de IA hoje em dia, você vê Databricks, Foundry, enfim, qualquer plataforma, elas estão evoluindo muito rápido. Então, eu, por exemplo, comecei um projeto trabalhando no AI Foundry da Microsoft. E do nada, agora no Ignite, cara, tem 2 semanas, eles falaram, não, agora a gente vai literalmente deprecar essa plataforma e que botar o New Foundry. Só que o New Foundry é um novo framework, você sai do Semantic Agent com AutoGen,
já é um mundo para você aprender, para o Agents Framework, que tem um SDK que trabalha com o Microsoft 365. diferente. Então, você já tem um stack tecnológico para aprender totalmente novo. E um débito, um tech debt Sim. já.